canal Vamos Focar. Eu sou Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperte o sininho e dá aquele joinha. Me segue também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. O tema da aula de hoje é Filobriófita. Com relação às características gerais do reino planta, tem uma aula minha aqui no meu canal Vamos Focar, que trata especificamente das características gerais do reino planta. Assiste aqui. Roda a vinheta e vamos à aula! Vamos focar! Então, galera, o que é que eu trago para você? Eu trago exatamente o primeiro registro da migração dos indivíduos plantas do ambiente aquático para o ambiente terrestre. E quando eu digo planta, a gente fala ainda do grupo das macroalgas. Então, veja só, o primeiro registro, há aproximadamente 439 milhões de anos, que foi justamente quando surgiu o grupo das macroalgas clorófitas, ou seja, das macroalgas verdes. Esse quadro aqui, ele traz para você a informação da transição ou do aparecimento de cada grupo de ser vivo. Então, por exemplo, quando eu venho para cá, há aproximadamente 439 milhões de anos, a gente percebe justamente a invasão das plantas e dos artrópodes no ambiente terrestre. Então, é uma informação bem importante. Depois você dá uma pausa e dá um print aí da tela, tá? Ocupação das plantas no ambiente terrestre. Então, no processo de transição da água para a terra, os vegetais desenvolveram diversas estruturas morfológicas anatômicas capazes de suprir diferentes problemas terrestres. Na realidade, elas tiveram que criar mecanismos adaptativos que favorecessem a sua sobrevivência em ambientes terrestres, uma vez que esses indivíduos viviam em ambiente aquático e não tinham a exposição excessiva à luz. E agora, em ambiente terrestre, esses indivíduos, plantas, irão sofrer a exposição excessiva. Então, evidentemente, só irão sobreviver no ambiente terrestre aqueles indivíduos que conseguirem construir mecanismos favoráveis à sua sobrevivência. Então, a adaptação para evitar a perda de água devido à exposição de luz. Então, o sistema radicular ou radical foi muito importante para que esse indivíduo conseguisse manter água no corpo, porque esse sistema radicular ele foi favorável à fixação do vegetal ao substrato, ele foi muito importante para a reserva de nutrientes para a própria planta e foi muito importante com relação à absorção de água e nutrientes através do processo de capilaridade, ou seja, da subida da água do ambiente terrestre para a estrutura da planta, através de uma propriedade que a água possui chamada de capilaridade. Tá? Vale colocar que essa transição aconteceu através da diferença de potencial da água do ambiente terrestre, tá? Do solo, para a água na estrutura da planta. A cutícula também foi uma estrutura muito importante. Por quê? Porque a cutícula ela é a camada de cera que reveste as partes verdes das plantas, tá? E também protege contra os raios ultravioleta, que era justamente um dos fatores mais limitantes para o crescimento de qualquer indivíduo vivo em superfície terrestre. Vale colocar que nessa transição, esses vegetais, eles estavam localizados em ambientes aquáticos. E aí agora, chegar ao ambiente terrestre, se submeter à exposição de luz, principalmente aos raios UV1 e UV2. Uma vez que a presença da cutícula foi muito importante para evitar a perda de água. A anatomia das folhas. Alguns grupos apresentam modificações nas folhas para evitar a perda excessiva de água, como por exemplo espinhos. O próprio tamanho da folha, a forma da folha, são fatores que vão limitar a perda excessiva de água. O suber ou felema, camadas de células mortas que revestem o caule, permitindo a impermeabilidade. Também um outro fator muito importante que favoreceu o desenvolvimento das plantas em ambientes terrestres. Sistemática vegetal. E aí a gente entra especificamente na classificação do reino planta. Então, observando aí a sistemática vegetal, ou seja, como o reino planta está organizado ou está dividido, a gente percebe o seguinte, que nós vamos encontrar dois grandes grupos de plantas. O grupo das plantas criptógamas, que guardam suas células reprodutivas numa cripta. Vale colocar aqui o termo criptogamo ou criptógamas. Cripto, o prefixo cripto significa cápsula, aquilo que envolve, e gamo vem de gameta. Então, as plantas criptógamas, elas guardam suas células reprodutivas numa cripta. E aí, dentro do grupo das plantas criptógamas, nós teremos as briófitas e as pteridófitas. Enquanto que o grupo das fanerógamas, o termo fanerógamo, é constituído pelo prefixo fanero, que vai significar exposto à vista, à mostra, a olho nu, e gamo de gameta. Então, nesse caso aqui, os gametas ficam expostos, ficam
ficam à mostra, ficam nas flores. Então as plantas criptógamas não têm flores e as plantas fanerógamas apresentam flores. Então nós temos aí o grupo das criptógamas representado aí pelas plantas briófitas e pelas plantas pteridófitas, e o grupo das fanerógamas representado aí pelas plantas gimnospermas e pelas plantas angiospermas. E aí, quando a gente observa essa árvore filogenética, ou esse cladograma, a gente consegue perceber que a característica plesiomórfica, ou seja, a característica mais antiga desses 4 grupos de plantas é a presença do cloroplasto. E a característica mais atual, ou seja, a característica apomórfica, é justamente a presença de flores e frutos, uma vez que os frutos são característicos exclusivamente das angiospermas. E o reino planta está organizado em 4 filos, tá certo? O filo briófita, o filo pteridófita, o filo gimnosperma e o filo angiosperma. Lembrando que nós veremos todos os 4 filos detalhadamente. Não perde essas aulas, não. O filo briófita, ele traz algumas características específicas que você não pode deixar de conhecer. Então, representando o filo briófita, nós temos os musgos, as hepáticas e os antóceros. São plantas que dependem da água para a reprodução, tá certo? Principalmente porque as briófitas representam o primeiro grupo de plantas que transitam do ambiente aquático para o ambiente terrestre. E as células reprodutivas, especificamente a célula masculina, ela é flagelada. Então, ela vai precisar de um ambiente aquático para transitar até a célula reprodutiva feminina. Lembrando que as briófitas são plantas criptógamas, que guardam as células reprodutivas em uma cripta, não apresentam organização histológica, apresentam somente tecido meristemático, né? O tecido meristemático é um tecido primordial, são considerados vegetais terrestres mais primitivos, não apresentam vasos condutores, então são plantas avasculares, e na sua morfologia nós vamos encontrar os rizóides, os cauloides e os filóides. Daqui a pouquinho eu mostro para você onde é que cada componente desse está localizado. A reprodução acontece por metagênese ou alternância de geração. Vale colocar que as plantas, de um modo geral, elas apresentam reprodução por metagênese ou por alternância de geração. Então não esquece essa informação. A fase assexuada ou esporofítica, nesse caso, vai ser uma fase rápida ou curta. E a fase sexuada ou gametofítica vai ser a fase lenta. Vale colocar que o termo metagênese significa meio, origem. Gênese é origem, meta é meio. Ora, professor, mas por que metagênese? Porque no mesmo ciclo reprodutivo, nós vamos encontrar as 2 fases de reprodução. A fase assexuada, que eu vou chamar de fase esporofítica, que é a fase que dará origem ao gameta, é a informação que eu trago aqui, e a fase gametofítica, que é a fase que irá acontecer com a presença das células reprodutivas masculinas e femininas. Então, se a gente analisar a morfologia, ó, o gametófito ele é mais desenvolvido, perceba. O gametófito é a estrutura intermediária ali do ciclo reprodutivo. O esporófito ele vai se desenvolver sobre o gametófito. Então, é o que você consegue observar aqui, ó, o gametófito N e o esporófito 2N, que é a fase adulta na realidade, tá certo? Então, perceba aqui aqueles componentes que eu coloquei para você, ó. Olha o rizóide aqui, o cauloide aqui, o filóide aqui. A haste, aqui eu tenho a cápsula, que eu vou chamar de esporângio, é 2N porque faz parte da composição estrutural da planta. Dentro do esporângio acontece meiose, que é onde vai ocorrer a formação dos esporos. O esporângio é 2N e este, por sua vez, sofre meiose e dá origem aos esporos, que são N, tem carga genética reduzida. Então eu trago aqui para vocês a estrutura de algumas briófitas. Aqui eu tenho as hepáticas, tá? Devido à irregularidade da formação do filóide. Eu tenho aqui os musgos, tenho aqui musgos em ambientes de floresta e tenho aqui alguns grupos de criptógamas ou de briófitas, tá certo? Então aqui eu tenho um musgo, aí você me diz, professor, o musgo, ele é o lodo, é a mesma coisa do lodo? É a mesma coisa, você pode chamar musgo, lodo, lodomusgo. Então esse tipo de planta, né, os primeiros representantes do grupo das plantas em ambientes terrestres, eles dependem muito da água, certo? Foram os primeiros grupos. Quanto ao processo reprodutivo, nós vamos ter no mesmo ciclo reprodutivo as 2 fases, a fase assexuada e a fase sexuada. Então, o esporófito, ele possui a fase diploide, assexuada, que vai ser formadora de esporos. E o gametófito, ele possui a fase haploide, sexuada, que vai ser formadora dos gametas. Com relação às estruturas reprodutivas, essa informação é muito importante, ficar ligada. Então, o anterídeo, ele é o aparelho reprodutor masculino e é responsável pela formação do anterozoide, que é a célula reprodutiva masculina. E o arquegônio, ele é o aparelho reprodutor feminino e vai ser responsável pela formação da
a oósfera, tá aqui, ó. E aí o anterozoide ele vai fecundar a oósfera dentro do arquegônio. Daqui a pouco eu mostro para você, fica ligado. Aqui eu tenho o ciclo reprodutivo. E aí o meu ciclo reprodutivo ele me mostra o seguinte: aqui eu tenho um indivíduo adulto, tá? Que eu vou chamar de esporófito, consequentemente 2N. Na extremidade da haste eu tenho uma cápsula que eu vou chamar de esporângio, também 2N. Dentro do esporângio ocorre meiose. A meiose ela vai dar origem aos esporos. Os esporos vão ser liberados pelo esporângio, o esporângio se abre e libera os esporos ali no meio. Vai ser necessária a presença de água e de umidade. O que é que vai acontecer agora? Os esporos irão germinar. Se o esporo originar um indivíduo masculino, esse indivíduo masculino será chamado de gametófito masculino, tá? Essa fase intermediária do ciclo reprodutivo das briófitas a gente chama de protonema. Então, o que é que vai acontecer? Se o esporo originar um indivíduo masculino, nós vamos chamar de gametófito masculino. Dará origem a uma célula reprodutiva masculina que nós vamos chamar de anterozoide, N, tá certo? Vale colocar que o gametófito também é N. Já o anterídeo, já se o esporo originar um gametófito feminino, dará origem a uma estrutura reprodutiva feminina, a um gametófito feminino, chamado de gametófito feminino, que vai apresentar o aparelho reprodutor feminino, chamado de arquegônio. E aí o arquegônio irá produzir a célula reprodutiva feminina, que é a oósfera. Então fica ligado aí. Gametófito masculino apresenta o aparelho reprodutor masculino, chamado de anterídeo. O anterídeo produz a célula reprodutiva masculina, chamada de anterozoide. E o esporo, tá? Que der origem ao gametófito feminino, o gametófito feminino apresentará um aparelho reprodutor feminino chamado de arquegônio, que produzirá uma célula reprodutiva feminina chamada de oósfera. O que acontece? O anterozoide ele nada até o arquegônio, penetra aqui no arquegônio e fecunda a oósfera internamente. Essa fecundação dará origem ao embrião, que na sequência dará origem a um novo esporófito. Então, galera, essa aula foi sobre reino planta e especificamente o filo briófito. Eu tenho certeza que você adorou. Não esqueça de se inscrever no meu canal, aperte o sininho e dá aquele joinha. Me segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!